qual é a situação neste exato momento por lá? Mais um dia de tensão, já é noite, são 6h38 e quem chega agora para comentar as últimas notícias e repercutir essa guerra é o mestre em Relações Internacionais, Kleber Antônio Galerani. Kleber, boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui na Record News. Acho que é importante para a gente tentar exemplificar ou dizer por que tudo isso está acontecendo, voltando lá atrás, voltando para a história, né? Como é que a história pode nos ajudar a entender esse conflito de hoje entre o grupo Hamas e o exército de Israel? Jonathan, muito boa tarde a você e aos telespectadores também da Record News. Como você bem indicou, nós estamos falando de um conflito histórico. Se nós formos buscar propriamente a raiz etimológica desse determinado conflito, nós estamos falando de um conflito entre povos milenar. Entretanto, se nós buscarmos mais a raiz recente do conflito, a raiz recente ligado propriamente à criação do Estado de Israel, que aquela região, no início do século XX, era de mandato britânico. Então, a Palestina era gerida pelo Reino Unido. E no contexto da Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que cerca de 6 milhões de judeus, ao menos, foram objeto de um genocídio histórico, uma das maiores atrocidades da humanidade. Em 1947, no pós-Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido renuncia e delega para a ONU, a Organização das Nações Unidas recém-criada, o mandato da Palestina. Em 1947, é aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas a Resolução 181, que estabelece um plano de partição daquela região, com base na construção de 2 estados, um estado árabe e um estado judeu, e um regime internacional em específico para a cidade de Jerusalém. Os judeus, naquele determinado momento, apoiaram o plano, mas os governos árabes da região rejeitaram, defendendo que violaria o princípio da autodeterminação dos povos. Naquele determinado contexto, surge quando, então, Israel, apoiado pela ONU e pelos Estados Unidos com esta resolução, a primeira guerra árabe-israelita, em que opõem diversos países daquela região a Israel, como é o caso do Egito, da Jordânia, do Líbano, da Síria e do Iraque. E naquele contexto, embora um Estado recém-criado, Israel saiu vitorioso e conseguiu ampliar os seus domínios na região da Palestina. Só para que se tenha ideia, encerrando esta primeira pergunta, no contexto de 25 anos do pós-independência, ocorreram 4 guerras árabes e israelenses, indicando ser uma região extremamente conflituosa, Jonathan. Pois é, agora, eu acho que as pessoas ficam se perguntando o seguinte, mas e aí, como resolver isso de uma forma definitiva, né? Quais são os principais obstáculos que hoje impedem, né, essa paz entre israelenses e palestinos? Jonathan, você toca num tema muito sensível, um tema muito importante que permite que nós tenhamos uma visão prospectiva, uma tentativa de entender quais seriam os caminhos para se chegar a uma solução, se é que propriamente existe uma solução. Nós temos aí 6 grandes pontos que nós podemos considerar como sendo os principais obstáculos na paz entre Israel e a Palestina. Esses 6 principais pontos oficiais, né? Então há outros pontos não oficiais, mas os pontos oficiais partem, em primeiro lugar, da questão relativa a Jerusalém. Israel, ela afirma que Jerusalém, historicamente, é a sua capital, embora boa parte da comunidade internacional ainda não reconheça, e Tel Aviv é reconhecida como a capital oficial. E não há uma aceitação de dividir. Da sua parte, a Palestina quer a sua capital na Jerusalém Oriental. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto refere-se aos refugiados palestinos. Hoje nós temos cerca, pelo menos 4 milhões de refugiados palestinos que gostariam de retornar às suas antigas casas no território ocupado por Israel, mas essa possibilidade não existe. O terceiro ponto é a questão dos colonos israelenses que ocuparam ao longo das décadas algumas regiões, alguns assentamentos, em particular na Cisjordânia. E há uma resistência desses colonos em sair do território.
Em quarto lugar, que está muito ligado àquilo que aconteceu está acontecendo nos dias atuais, é o desejo de Israel de ter garantias concretas de que não sofrerá mais atos de violência, atos terroristas, como esses que nós observamos, essas atrocidades cometidas pelo Hamas contra crianças, contra mulheres e grupos vulneráveis. Quinto lugar que nós podemos destacar é que a Autoridade Nacional Palestina indica que as fronteiras da existência de dois estados sejam aquelas pré-1967, quando ocorre a Guerra dos 6 Dias. Entretanto, se nós olharmos para a geografia hoje da região, nós temos duas regiões palestinas separadas geograficamente. Mais a leste nós temos a faixa de Gaza e mais a oeste nós temos a região da Cisjordânia. Para que houvesse a ligação desses dois territórios, seria necessário fazer um corredor que ultrapassasse pelo meio do Estado de Israel. Algo inimaginável, pelo menos nos dias atuais. E, por fim, nós temos a questão da relação de Israel com os demais vizinhos árabes. Por exemplo, as colinas de Golã, elas foram ocupadas desde 1967 por Israel. E a Síria quer a devolução desse território. Se porventura Israel faz algumas cessões à Palestina, há uma pressão para que ele também ceda para outros países. Então, neste contexto, nós vamos observar que são obstáculos que, ao primeiro momento, parecem ser intransponíveis. De modo que, nos últimos anos, o processo de negociação parece estar obstaculizado, Jonathan. Ô Kleber, agora também olhando para trás, a gente já acompanhou a participação de vários países, ou alguns países pelo menos, nesse conflito, né? Estados Unidos foi um deles. Agora, qual foi o papel do Brasil ao longo dos anos em relação a esse quesito Palestina-Israel? Jonathan, quando nós analisamos o papel do Brasil, é importante destacar a maneira como nós construímos a nossa política externa. Historicamente, a política externa brasileira prima pela solução pacífica de controvérsias. Isto não é a decisão de um governo ou de outro governo. Nós estamos falando de uma política de Estado. Aliás, este princípio é um princípio regedor das relações internacionais do Brasil, na própria Constituição Federal. Também, na própria Constituição Federal brasileira, nós temos o respeito ao princípio da autodeterminação dos povos. Então, historicamente, o Brasil ele busca uma solução pacífica entre Israel e a Autoridade Nacional Palestina. Há uma manutenção de boas relações com ambas as partes. Em 2010, o Brasil reconhece o Estado palestino com base nas fronteiras lá pré-1967, ou seja, as fronteiras anteriores à Guerra dos 6 Dias. Há uma busca pelo Brasil da solução de dois estados. O Brasil assim defende no sentido de existir um Estado de Israel e um Estado palestino, e assim como mais de 100 estados, o Brasil reconhece o Estado palestino. Desde 1975, ele busca ou reconhece a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, como sendo legítima representante do povo palestino, e mantém também historicamente laços acentuados com Israel. Por exemplo, nós temos aí o acordo de livre comércio entre Israel e o Mercosul, cujo um dos líderes é o Brasil, o mercado comum do Sul. Então perceba que o Brasil mantém ao longo das décadas uma posição equidistante, buscando não posicionar-se exatamente por um ou por um outro lado, buscando tornar-se um interlocutor para que haja uma possibilidade de negociações pacíficas e que se avancem as negociações. Por óbvio, ações como esta que nós observamos, ações terroristas que desrespeitam o direito internacional, que desrespeitam regras básicas de convívio humanitário, não devem ser toleradas. Mas o papel do Brasil sempre foi o papel de buscar a interlocução, o papel de buscar a negociação de paz. Jonathan.
A expectativa é, claro, em relação a quanto tempo mais vai durar esse conflito, né? De acordo com o que a gente tem acompanhado até aqui e o poderio bélico dos dois lados, apesar de saber ser difícil, né, fazer essa análise por parte do Hamas, porque não é algo realmente oficial, a gente não sabe de fato quanto o Hamas investiu para essa contraofensiva contra Israel, mas qual que é a sua perspectiva, qual que é a análise que você faz? A gente deve acompanhar um conflito duradouro ou deve acabar nos próximos dias? Jonathan, essa análise, conforme você bem indicou, trata-se de uma análise tratando-se daquilo que os fatos ainda estão discorrendo, num período em que o conflito está latente no seu ápice. Perceba que existe uma assimetria muito acentuada de poder. Quando nós estamos falando de poder aqui, estamos falando principalmente de poder bélico entre o Estado de Israel e este grupo paramilitar terrorista que é o Hamas. Nesse determinado contexto, perceba que se Israel atacasse diretamente com todo o potencial que tem, ele certamente aniquilaria o Hamas e aquela região seria destruída severamente. Ocorre que nós temos alguns fatores importantíssimos. Primeiro, a questão dos reféns. Né? Nós temos dezenas de reféns em território palestino, dezenas de reféns, mulheres, crianças, idosos, nesses territórios controlados pelo Hamas. Temos uma situação de ser uma região, embora geograficamente muito exígua, nós percebemos que é uma região muito povoada. Então nós temos uma população acentuada, uma grande quantidade de civis, e boa parte deles não são civis radicais e não estão envolvidos diretamente com o conflito. Então, embora Israel tenha a condição bélica de praticamente terminar com o conflito em um curto período de tempo, a análise do emprego desse poderio bélico é uma análise estratégica, uma análise política, uma análise humanitária, uma análise social, uma análise que envolve entender como a comunidade internacional verá o encaminhamento disso e certamente então não estamos numa solução de curto prazo. Embora nós cheguemos talvez em alguns meses a uma solução deste conflito pontual, o conflito árabe-israelense ele está posto há décadas, se nós pensarmos em povos, há milênios. Então, certamente não estamos próximos de alguma resolução, Jonathan. É isso, Kleber. Vamos seguir acompanhando os desdobramentos desse conflito, o que a gente ainda pode trazer de notícia nos próximos dias, mas acho que o mundo inteiro espera poder noticiar muito em breve o fim, né, dessa guerra que a cada segundo tem provocado a morte de mais pessoas, vidas inocentes no meio desse conflito todo. Obrigado pela sua participação, pela análise e até uma próxima. Obrigado, Jonathan. Um abraço e um bom trabalho. E é isso, depois do intervalo a gente continua trazendo as últimas atualizações sobre a guerra entre o grupo terrorista Hamas e o exército de Israel.